Você pode estar acreditando que está fazendo tudo certo, que ao encher sua fruteira de cores e vitaminas, está cuidando da sua saúde, preservando sua energia, garantindo que o corpo continue funcionando bem depois dos 60. Mas há um detalhe que quase ninguém fala: nem toda fruta é sua aliada. Algumas delas, escondidas atrás de uma aparência inofensiva, podem estar sugando sua potência em silêncio. E é justamente esse choque que quero te revelar hoje. Meu nome é Doutora Laura. Tenho mais de 20 anos de experiência na área. Hoje você vai descobrir quais frutas agem como um aliado poderoso da sua ereção, da sua circulação, da sua testosterona. E mais importante ainda, quais são aquelas que destroem tudo isso sem que você perceba. Pequenas escolhas que parecem inofensivas, mas que definem se o motor do seu corpo vai rugir com força ou engasgar quando você mais precisa dele. Hoje vou te mostrar o mapa oculto que separa as frutas que fortalecem sua virilidade daquelas que a enfraquecem. Porque não se trata apenas de comer saudável. Trata-se de escolher com inteligência. Trata-se de recuperar o controle sobre o seu corpo. Trata-se de voltar a sentir que você ainda é dono da sua potência. Você está pronto para abrir mão da ilusão e enxergar a verdade que ninguém contou? Então vamos começar. Quantas vezes você já pensou, é fruta, não pode fazer mal? Esse pensamento é quase automático, está gravado na nossa memória desde sempre. Mas essa crença, tão simples e aparentemente inofensiva, é um dos grandes equívocos que derrubam a potência de muitos homens depois dos 60. A ideia de que quanto mais fruta, melhor para a saúde, ignora uma verdade incômoda. Nem toda fruta é amiga da sua testosterona. A romã é uma das frutas mais poderosas quando o assunto é potência masculina depois de 60. Pequena por fora, mas imensa em benefícios, ela carrega em seu interior um arsenal de antioxidantes capazes de transformar a saúde dos vasos sanguíneos. Esses compostos, principalmente os polifenóis, funcionam como uma faxina natural nas artérias, dissolvendo o acúmulo de placas e reduzindo a inflamação que endurece os vasos com o passar dos anos. Quando as artérias estão mais limpas e flexíveis, o sangue flui com mais facilidade, inclusive para os corpos cavernosos do pênis, que dependem dessa entrada vigorosa de sangue para sustentar uma ereção firme. Mas a romã não age apenas na circulação. Ela protege a testosterona contra a oxidação silenciosa que acontece naturalmente no envelhecimento. Esse hormônio é a base da vitalidade masculina, do desejo e da autoconfiança. Quando está preservado, o homem sente mais energia, mais vontade, mais conexão com sua própria masculinidade. É como se a romã funcionasse como um escudo contra a queda lenta e gradual que rouba o vigor com o tempo. O ideal não é exagerar, e sim manter um consumo equilibrado e regular. Um copo pequeno de suco puro de romã, em torno de 150 ml, 3 a 4 vezes por semana, já é suficiente para estimular esses efeitos. Outra opção é consumir os grãos frescos, mastigando bem para liberar os antioxidantes da semente. Aproximadamente meia romã por dia, ou 80 a 100 gramas, é o bastante para colher os benefícios sem sobrecarregar o corpo com açúcar natural em excesso. O sabor levemente ácido da romã é um lembrete de sua força. Ela desperta o paladar e, ao mesmo tempo, desperta a circulação. Não é uma fruta qualquer. É uma aliada estratégica, quase terapêutica, que ajuda o homem maduro a manter viva a energia sexual, a confiança e a potência que o tempo insiste em colocar à prova. A melancia é mais do que uma fruta refrescante de verão. Para o homem acima dos 60, ela pode se tornar um aliado poderoso da circulação e da ereção. O segredo está em um composto chamado citrulina, um aminoácido presente principalmente na parte branca da casca e em menor quantidade na polpa vermelha. Dentro do corpo, a citrulina se transforma em arginina, que por sua vez aumenta a produção de óxido nítrico. E é justamente o óxido nítrico que relaxa as paredes dos vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua com mais facilidade, inclusive para o pênis. É o mesmo mecanismo que dá origem a medicamentos famosos para a disfunção erétil, só que aqui vem da natureza, sem efeitos colaterais. Quando esse processo acontece, a ereção deixa de ser um esforço doloroso e se torna uma resposta natural do corpo. O homem percebe que a rigidez volta, que o tempo de resposta melhora, que a confiança retorna. É como se a melancia funcionasse como uma chave que destrava os canais de circulação, devolvendo vida e energia a um motor que parecia engasgado. Outro detalhe importante: além da citrulina,
a melancia contém licopeno, um antioxidante que protege os tecidos do envelhecimento e ajuda a manter a saúde da próstata. Ou seja, não é apenas a ereção que ganha. O corpo inteiro recebe uma defesa extra contra os efeitos do tempo. A quantidade ideal é simples, cerca de 200 a 250 gramas por dia, o equivalente a 2 fatias médias da fruta fresca. Essa dose é suficiente para fornecer citrulina de qualidade sem sobrecarregar o corpo com frutose. Para quem deseja potencializar o efeito, incluir parte da polpa próxima à casca, onde a citrulina é mais concentrada, pode ser uma boa estratégia. A melancia é doce, leve, hidratante e, ao mesmo tempo, terapêutica. Não é apenas um prazer do paladar, é uma ferramenta discreta e poderosa para manter a vitalidade masculina. Depois dos 60, ela deixa de ser apenas uma fruta e se torna um gesto de cuidado com a própria virilidade. A uva roxa carrega em sua casca um dos segredos mais valiosos para a vitalidade masculina, o resveratrol. Esse antioxidante poderoso atua como um guardião das artérias, mantendo-as mais flexíveis, limpas e capazes de conduzir o sangue com força. E quando o sangue corre livre, a ereção se fortalece. Não é apenas uma questão de desejo, é uma questão de circulação. Sem fluxo, não há potência. Com fluxo, o corpo responde com firmeza e confiança. O resveratrol também protege a testosterona da degradação precoce. Com o passar dos anos, o hormônio masculino naturalmente diminui, e isso afeta não apenas a libido, mas também a energia, a disposição e até a clareza mental. A uva roxa age como um escudo contra esse declínio acelerado, ajudando o homem maduro a manter sua chama acesa por mais tempo. É como se, ao mastigar cada bagá, você estivesse lubrificando os mecanismos que sustentam sua masculinidade. E há outro detalhe que não pode ser ignorado. A uva roxa, especialmente quando consumida com a casca, favorece a saúde do coração. Ela reduz a oxidação do colesterol ruim e melhora a função das artérias. Um coração mais forte e vasos mais saudáveis são a base não só de uma vida longa, mas também de uma vida sexual ativa. Afinal, o pênis é um espelho do sistema cardiovascular. Se a circulação vai bem, a ereção acompanha. A quantidade ideal para aproveitar esses benefícios é de 100 a 120 gramas por dia, o equivalente a um pequeno cacho. O importante é mastigar bem as cascas, porque é ali que o resveratrol se concentra. Não é preciso exagerar. Regularidade é mais eficaz do que excesso. Uma dose diária, moderada e consciente já faz diferença. A uva roxa é doce, mas sua doçura não é apenas do paladar. É uma doçura que alimenta a confiança, que reforça a vitalidade, que devolve ao homem a sensação de estar no controle do próprio corpo. Depois dos 60, ela deixa de ser apenas uma fruta e se torna uma aliada silenciosa da virilidade. A fruta que acaba com a ereção e a potência. Entre todas as frutas que parecem inofensivas, existe uma que para o homem maduro pode ser tão prejudicial quanto um refrigerante. Estou falando da manga muito madura. Quando ela atinge aquele ponto de doçura extrema, em que a polpa fica quase melada, o índice glicêmico dispara. Isso significa que, ao comer, o corpo recebe uma carga de açúcar tão alta e tão rápida que a glicemia sobe em segundos. O problema é que logo em seguida vem a queda brusca. E com ela, o cansaço, a sonolência, a falta de energia. Esse ciclo de picos e quedas é um inimigo silencioso da ereção. Porque a potência não depende apenas do desejo, depende de um sistema vascular estável, capaz de sustentar o fluxo sanguíneo. Quando a insulina precisa correr para controlar o excesso de açúcar, a energia é desviada para corrigir esse desequilíbrio. O resultado é simples: menos disposição, menor resposta do corpo e ereções cada vez mais fracas. A longo prazo, esse hábito de consumir frutas muito doces ou maduras demais cria resistência à insulina. E essa resistência é um dos principais fatores ligados à disfunção erétil. É como se o organismo estivesse constantemente em luta contra o açúcar e não sobrasse força para a vitalidade sexual. A barriga cresce, o desejo diminui, a confiança desaba. Tudo porque uma fruta aparentemente saudável virou um sabotador invisível. Isso não significa que a manga deve ser banida da vida do homem maduro, mas sim que precisa ser consumida com estratégia. Uma porção pequena, de até 100 gramas, ocasionalmente pode ser tolerada. Mas, transformar a manga madura em hábito diário é abrir espaço para que a glicose e a insulina assumam o controle da sua masculinidade. Essa é a armadilha. Acreditar que só porque vem da natureza, não faz mal.
Mas a verdade é que, para um homem de mais de 60 anos que luta para manter potência e vitalidade, o excesso de frutas de alto índice glicêmico é tão perigoso quanto qualquer sobremesa industrializada. Frutas secas e cristalizadas. Poucos homens percebem, mas aquelas pequenas porções de frutas secas ou cristalizadas, damascos, uvas passas, tâmaras, figos, podem ser inimigos poderosos da ereção. O que parece ser uma opção saudável, prática e natural, na verdade é um concentrado de açúcar. Quando a água é retirada da fruta, o açúcar se concentra e cada mordida se transforma em uma carga glicêmica intensa. Já as versões cristalizadas, além do açúcar natural, recebem ainda mais açúcar adicionado, transformando-se praticamente em doces disfarçados de alimento saudável. O efeito no corpo é devastador para a potência. Esses picos de glicose estimulam a insulina a níveis muito altos. A cada subida brusca, o corpo sofre uma queda rápida de energia, gerando cansaço e instabilidade. E o sistema vascular, que deveria estar focado em manter o fluxo sanguíneo para sustentar a ereção, fica ocupado tentando equilibrar a montanha-russa do açúcar. O resultado é perda de firmeza, falhas na intimidade e frustração cada vez maior. O homem que acredita estar trocando um doce por uma alternativa saudável acaba caindo na mesma armadilha. A diferença é que, em vez de um pedaço de bolo, consome um punhado de uvas passas ou tâmaras, sem perceber que a quantidade de açúcar pode ser igual ou até maior. Uma porção pequena de 30 gramas já equivale a mais de 20 gramas de açúcar puro. Imagine repetir isso várias vezes por dia. O recado é claro: frutas secas e cristalizadas não devem fazer parte da rotina de quem busca preservar a vitalidade sexual. O consumo deve ser eventual, quase simbólico. Caso contrário, o preço pago pode ser a perda de energia e a diminuição progressiva da potência. Banana madura demais. A banana é uma fruta que pode ser amiga ou inimiga, dependendo do ponto de maturação. Quando está verde ou apenas amarela firme, oferece fibras e amido resistente que ajudam na saciedade e controlam o açúcar no sangue. Mas quando está madura demais, com a casca cheia de manchas pretas e a polpa quase doce como mel, ela se transforma em uma bomba glicêmica. O que acontece é simples. Nesse estágio, quase todo o amido da banana já foi convertido em glicose. Ao consumir, o corpo absorve esse açúcar muito rapidamente, provocando picos de insulina. E como já vimos, cada pico é seguido por uma queda, deixando o homem cansado, desmotivado e com o sistema vascular enfraquecido. Para quem busca manter ereções firmes, essa oscilação é um golpe silencioso contra a potência. Além disso, o excesso de insulina favorece o acúmulo de gordura abdominal, e essa gordura é uma inimiga declarada da testosterona. Quanto maior a barriga, menor o nível de hormônio masculino disponível. É um círculo vicioso. Mais banana madura, mais açúcar, mais gordura, menos testosterona, menos ereção. Isso não significa abandonar a banana, mas sim respeitar o ponto certo e a quantidade. O ideal é consumir até uma banana média por dia, em torno de 80 a 100 gramas, sempre escolhendo as menos maduras, com casca ainda firme e poucas manchas. Assim você aproveita os nutrientes sem cair na armadilha da glicose excessiva. E o que seu corpo está tentando dizer quando perde potência após comer saudável? O corpo fala. Ele não usa palavras, mas envia sinais claros, muitas vezes ignorados. Quando um homem depois dos 60 percebe que está comendo frutas, cuidando da dieta, mas ainda assim perde energia e potência, não se trata de azar ou destino. É o corpo tentando dizer algo. É um pedido de atenção. O ciclo invisível começa com os picos de glicose. Você consome aquela fruta aparentemente inocente, rica em frutose ou muito madura. Minutos depois, a glicose dispara no sangue. A insulina, como um bombeiro correndo para apagar um incêndio, entra em ação. Mas a cada vez que isso acontece, o corpo se desgasta. A energia, em vez de alimentar o desejo e a circulação, é desviada para equilibrar essa instabilidade. O resultado é uma queda brusca de energia, que se reflete em cansaço físico, mente pesada e principalmente falhas eréteis. Outro sinal oculto é a barriga que cresce mesmo quando você acredita estar se alimentando de forma saudável. A insulina em excesso estimula o acúmulo de gordura abdominal. Essa gordura, por sua vez, age como um veneno silencioso, diminuindo a testosterona e enfraquecendo a potência. É um recado direto do corpo. O que você chama de saudável não está funcionando para mim. E ainda existe a mensagem mais profunda, aquela que o homem sente, mas raramente traduz em palavras. É a sensação de estar desconectado do próprio vigor.
É olhar para si e não reconhecer mais a energia que tinha antes. É tentar manter a intimidade e perceber que algo falha, não apenas no corpo, mas também na confiança. Esse é o grito silencioso da insulina e da circulação, dizendo que a virilidade precisa de outro caminho. Não é fraqueza, não é culpa. É apenas a forma que o corpo tem de mostrar que certas escolhas já não se encaixam mais na sua realidade. O organismo de um homem de 60 anos não reage da mesma forma que o de um jovem. O que antes passava despercebido, agora cobra seu preço. O corpo fala, e quem aprende a escutá-lo descobre que ainda pode recuperar energia, prazer e potência, não pela força da vontade, mas pela sabedoria das escolhas. Técnica prática para identificar se a fruta te ajuda ou sabota. O homem maduro não precisa viver no escuro quando o assunto é alimentação e potência. O corpo deixa pistas, sinais que podem ser medidos, sentidos e anotados. Existe uma técnica simples, quase como um diálogo entre você e seu próprio organismo, que permite descobrir se a fruta no seu prato é aliada da virilidade ou se está sabotando silenciosamente sua ereção. Tudo começa com um pequeno instrumento, o medidor caseiro de glicemia. Ele não serve apenas para diabéticos. Qualquer homem pode usá-lo como um espelho interno, capaz de mostrar em números o que acontece no sangue depois de cada refeição. A lógica é direta. Meça a glicemia em jejum, consuma a fruta e depois meça novamente 2 horas depois. Se a diferença for pequena, é sinal de que aquela fruta é bem tolerada pelo seu corpo. Se o pico for grande, o corpo está sofrendo para controlar o excesso de açúcar, e esse esforço inevitavelmente rouba energia da potência sexual. Mas medir é só uma parte da equação. O segundo passo é observar a resposta íntima, não apenas a resposta numérica. Como você se sente após 2 ou 3 horas? Existe energia para caminhar, para pensar, para desejar? Ou há uma queda, uma sonolência, uma perda de vitalidade? Essa percepção, associada ao resultado do medidor, constrói um mapa pessoal do que ajuda e do que sabota. Registrar essas observações em um diário é como montar um quebra-cabeça. Escreva qual fruta foi consumida, em que quantidade, qual foi a resposta da glicemia e qual foi a resposta do corpo na esfera da potência. Com o tempo, esse diário revela padrões claros. Certas frutas sempre fortalecem, outras sempre derrubam. A rotina deixa de ser um tiro no escuro e passa a ser uma estratégia consciente. Outro aspecto fundamental está no horário e nas combinações. Uma fruta isolada pode provocar um pico glicêmico alto, mas quando combinada com proteínas ou fibras, o impacto diminui. Uma fatia de queijo junto de uma fruta, por exemplo, reduz a velocidade da absorção do açúcar. Não se trata de excluir alimentos, mas de aprender a posicioná-los na rotina de maneira inteligente. Essa técnica não é apenas prática. Ela devolve ao homem a sensação de controle, algo que muitas vezes se perde depois dos 60. Quando você vê o número no aparelho e sente a energia no corpo, percebe que não está mais à mercê do acaso. Descobre que pode transformar a fruta em aliada, ajustar escolhas e recuperar a confiança. É o reencontro com a potência, mas agora sustentado por clareza e consciência. E a armadilha emocional. Quando a culpa sabota a virilidade, existe um peso que não aparece nos exames, mas que pode ser tão destrutivo quanto qualquer desequilíbrio físico. A culpa. O homem que acredita estar cuidando bem da alimentação, que troca doces por frutas, que evita excessos, mas mesmo assim sente o corpo falhando, muitas vezes se afunda em silêncio nesse sentimento corrosivo. Ele pensa: estou fazendo a minha parte, mas mesmo assim não consigo, devo estar condenado. Essa sensação não é apenas dolorosa, ela mina a autoconfiança e enfraquece ainda mais a potência. A armadilha é justamente essa: confundir esforço com resultado. O homem evita sobremesas, mas consome frutas muito doces sem perceber que está caindo na mesma armadilha do açúcar. Quando percebe que a ereção não melhora, sente vergonha, como se fosse culpado por não ser suficientemente disciplinado ou forte. A vergonha não é apenas íntima, é também social. Poucos têm coragem de admitir para parceiros ou amigos que a vitalidade já não responde. É um silêncio pesado, que isola e enfraquece. Esse auto-engano alimentar cria um impacto psicológico profundo. O homem sente que fez tudo certo e mesmo assim perdeu. E quando se perde a confiança, perde-se muito mais do que a ereção. Perde-se o desejo, perde-se a sensação de ser capaz, perde-se a chama que move a vida íntima. A mente começa a sabotar o corpo, transformando cada tentativa em um campo de tensão.
A expectativa de falhar se torna tão forte que o próprio corpo obedece a essa previsão. É preciso enxergar que a culpa não tem lugar nesse processo. A ereção não falha por falta de caráter ou disciplina. Ela falha porque o corpo mudou e escolhas que antes pareciam corretas já não servem da mesma forma. O que existe não é fracasso, mas falta de clareza. Quando o homem entende que não é culpado, mas sim vítima de informações incompletas, abre-se um espaço para a reconstrução da confiança. A virilidade não se mede pela ausência de erros, mas pela coragem de se reconectar consigo mesmo sem julgamentos. Esse é o ponto em que a transformação começa. Quando a culpa deixa de ser um peso e dá lugar ao conhecimento, à estratégia e à autocompaixão. Porque a potência não é apenas sangue no corpo, é também força na mente. E um homem sem culpa tem muito mais espaço para recuperar sua vitalidade. Chegamos ao ponto em que tudo se conecta. Ao longo desta jornada, ficou claro que nem toda fruta é amiga da potência. Algumas funcionam como combustível puro, capazes de limpar as artérias, proteger a testosterona e devolver firmeza às ereções. Outras, em contrapartida, agem como inimigas silenciosas, disparando a glicemia, aumentando a barriga, enfraquecendo a circulação e minando a virilidade sem que o homem perceba. O contraste é evidente. De um lado, a romã, a melancia e a uva roxa, que trabalham a favor do corpo, preservando energia e vitalidade. Do outro, a manga muito madura, as frutas secas e a banana passada, que sabotam o organismo em silêncio, roubando força e confiança. O mesmo alimento que pode sustentar a potência também pode destruí-la, e a diferença está em saber escolher. O poder dessas escolhas diárias vai muito além da mesa. Cada decisão feita diante da fruteira é um recado direto ao corpo. Quero vitalidade, quero potência, quero continuar vivendo com energia e prazer. Pequenos ajustes constroem resultados imensos. O homem que entende isso deixa de ser refém do acaso e passa a conduzir a própria saúde, com consciência e dignidade. Esse é o mapa das frutas e da virilidade. Não se trata de cortar, mas de selecionar. Não é sobre renunciar, mas sobre direcionar. É sobre transformar um gesto simples, a escolha de uma fruta, em um ato profundo de cuidado com a própria masculinidade. Porque o corpo ainda tem força, ainda tem desejo, ainda tem capacidade de responder. O que ele precisa é ser abastecido com clareza, com inteligência, com respeito ao seu novo tempo. A mensagem final é simples, mas poderosa. Você ainda pode. A vitalidade não ficou no passado, ela está à sua espera no presente. Está nas escolhas que você faz hoje, no prato que você monta, na atenção que dedica ao seu próprio corpo. Porque potência não é apenas ereção. Potência é energia, é confiança, é liberdade. E tudo isso pode ser renovado dia após dia com sabedoria.